No vídeo de hoje eu tô pronta para me humilhar aqui na frente de vocês, porque a gente vai falar sobre os meus erros. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizai, o canal onde você aprende sem sofrer. E o canal também onde eu erro para você não precisar errar. Mas antes da gente falar mais sobre isso, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixe seu joinha porque ajuda demais a gente aqui no YouTube. Hoje eu quero voltar e olhar para trás. A gente tem aí uma boa caminhada de mais de 3 anos de canal, mais de 100 vídeos publicados. E é claro que ao longo dessa história eu já cometi vários erros. E infelizmente alguns deles aqui no ar para vocês, mas eu não tenho problema com isso e tô aqui hoje para falar sobre esse assunto. Brincadeiras à parte, eu quero resgatar alguns vídeos onde eu deixei escapar algum errinho meu, onde eu não fui preciso o suficiente, fazendo com que alguns de vocês não conseguissem realizar o tema daquele tutorial. Bora lá? O primeiro vídeo que a gente vai resgatar é esse vídeo sobre como vetorizar imagens no Illustrator. E um ponto que gerou muita dúvida, porque realmente me faltou explicar de forma mais detalhada, foi como que a gente cria esse gradiente por cima do texto. Muita gente reportou que não conseguiu realizar e de fato faltou eu dar uma informação importante para vocês, então vamos abordar esse problema agora. Para começar, isso eu falei nesse vídeo, a gente vai precisar de 3 objetos. Vamos precisar de um preenchimento sólido, de um contorno por trás e de uma outra forma por cima que vai receber esse gradientezinho aqui com o halftone, que é a retícula, o efeito de retícula aplicado. Então vamos começar. Eu tenho aqui o meu texto que já está convertido em curvas para a gente poder trabalhar. Eu vou duplicar esse objeto daqui. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F, ele está duplicado. E eu vou selecionar o objeto de cima e vou dar um Ctrl 2 só para a gente poder trancar ele. Com isso eu consigo selecionar o que está embaixo, que eu vou inclusive já pintar de preto para a gente poder enxergar melhor as coisas. Em seguida eu vou vir aqui, tá? Aqui nesse cantinho. Vou aplicar uma cor no contorno e vou mudar aqui em cima o valor do traçado. Vamos colocar 12 pontos. Desse jeito eu consigo ter um traçado que não engloba, que não engole o meu texto. Eu acho que funciona melhor desse jeito. Agora eu vou dar um Ctrl Alt 2 para poder destrancar a minha palavra aqui de cima e eu vou duplicar ela novamente. Vou dar um novo Ctrl C, Ctrl F, ó, tá duplicado. E em seguida eu vou cortar isso daqui ao meio, porque eu vou aplicar o gradiente e o halftone só nessa metadinha. Então eu vou vir aqui com a borracha, vou arrastar pressionando o Alt, isso é super importante, para poder fazer um corte quadrado. Desse jeito aqui, um corte reto. Agora vamos aplicar o gradiente nele. Para a gente aplicar o gradiente, eu vou começar com o painel de gradiente, vou aplicar um gradiente de preto para branco só para a gente começar a trabalhar. E em seguida eu vou mudar aqui o ângulo para 90, porque eu quero que ele fique em pé e não deitado. Agora eu vou colocar as cores no meu gradiente. Eu vou arrastar esse tom de laranja escuro aqui para a base e vou arrastar a mesma cor que eu tô usando por cima aqui no preenchimento, tá? Esse laranja aqui meio pálido, para ser a segunda cor desse gradiente, ó. Até aqui tudo bem. Agora, e aí é bem importante a gente configurar isso, eu vou vir aqui em efeito, configurações de efeito de rasterização do documento, vou checar se a resolução tá em 300, isso é bem importante. Vou vir aqui em efeito, pixelização, meio tom em cores. Para quem está com o Illustrator em inglês, isso aqui é o efeito halftone. E vou aplicar um halftone com o tamanho mínimo de bolinha do raio disponível aqui, 4. Vou dar OK. E aí fica um halftone que tá bem marcado, tá vendo? Ele não tá aquele efeito bonito que a gente viu, aquela passagem suave. Pra gente resolver isso, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou vir aqui, vou selecionar esse tom de laranja, que é a cor que tá mais em cima, vou colocar a opacidade dele aqui dentro do painel de gradiente, isso é super importante. Vou colocar a opacidade para 0 e aí ele já vai dar uma esmaecida. E em seguida, para ficar realmente perfeito, eu vou vir aqui em cima na opacidade fora do painel de gradiente, aí essa opacidade agora é a do objeto como um todo. Vou clicar aqui em cima e vou mudar o modo de mesclagem para multiplicar.
e pronto. Com isso eu consigo ter um halftone suave, que tá até um pouco pequeno, então eu posso vir aqui no painel de aparência, clicar em cima do efeito e pedir para editar, colocar de repente uns 8 ou 6, aí vai do tanto que você quer que isso aqui chame a atenção, tá? Então, corrigindo a primeira informação, que é o que muda tudo, você tem que definir a cor, a opacidade aqui da cor do topo do gradiente como 0, senão vai ficar marcado, não vai ficar bom, tá bom? O segundo vídeo que a gente vai retomar é o como criar uma corda em vetor no Illustrator. Eu ensino a criar uma corda usando a técnica do pincel de padronagem do Illustrator e muita gente reportou dúvida a partir de um certo ponto, que foi o momento em que eu criei esse módulo que se repete ao longo da corda do pincel. Então, vamos retomar esse assunto. Eu não vou explicar como que a gente cria esses objetos, afinal de contas tem um vídeo, né, só dedicado a falar isso, mas daqui pra frente a gente vai criar um módulo do nosso pincel de padronagem. Então eu tenho esses dois objetos aqui que simulam os gominhos de uma corda. E agora o que eu preciso fazer é puxar duas linhas guia que coincidam com o centro desses objetos daqui. Então eu vou pressionar Ctrl R para poder habilitar as réguas. Vou vir aqui em exibir e vou habilitar as guias inteligentes, isso é muito importante para dar certo. E aí eu vou selecionar o primeiro gominho e vou puxar aqui da régua a primeira linha guia coincidindo aqui com o centro. As guias inteligentes têm que estar ativadas para a gente poder fazer isso daqui com toda a precisão e quando ele encaixar aqui, a gente para, a guia tá no lugar certo. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo gominho, ó. Vou coincidir a guia aqui com o centro. E agora eu preciso criar um retângulo que seja exatamente da largura desse intervalo daqui, tá? Tudo isso eu explico lá no vídeo, tá? Então vamos lá, vou selecionar aqui uma cor verde para a gente poder só enxergar esse retângulo e vou vir aqui criar um retângulo que se encaixe. Perfeito. O que eu não falei no vídeo é que você precisa jogar esse retângulo para trás. Eu fiz isso no vídeo, mas eu não te falei como que a gente faz, eu também não dei muito destaque para essa informação. Então, corrigindo esse erro agora, esse retângulo ele tem que ir para trás dos dois gomos. Eu vou clicar com o botão direito, pedir para organizar, enviar para trás. Tá? E depois que você mandar para trás, você pode tirar o preenchimento e o traçado. Ele é um retângulo que não tem nenhuma propriedade, ele só tá ali para marcar espaço. Próximo passo, eu vou selecionar todo mundo, os dois gomos e o retângulo. Vou vir aqui na aba de pincéis e vou pedir para criar um novo pincel. E vou escolher a opção de pincel de padrão, dando OK. Em seguida, ele vai me pedir para dar um nome, ele vai pedir um espaçamento que eu vou manter 0, tá tudo do jeito que eu quero, eu não vou definir cantos aqui, eu também já ensinei isso num outro vídeo, tá? Então, por agora, vamos deixar desse jeito e vou dar OK. E tá criado o nosso painel de padronagem, basta a gente pegar a ferramenta pincel, com esse pincel aqui selecionado e sair desenhando com ele. Muita gente reportou que não conseguiu realizar aqui, que o pincel manteve um espaço entre os módulos, entre os gominhos, embora o espaçamento no projeto dessas pessoas estivesse definido aqui como 0. Certamente isso está acontecendo porque você não mandou para trás, às vezes você acha que você mandou pelo fato disso aqui ser transparente, então você não consegue ver. Então faz desse jeito que eu ensinei agora. Trabalha com uma cor aplicada para você conseguir enxergar que ele foi de fato para trás, depois você tira todas as propriedades e aí cria o pincel que vai dar certo. Terceiro vídeo que a gente vai resgatar é o desenhando com simetria em tempo real no Illustrator. Esse vídeo gerou muita dúvida porque a maioria das pessoas encontrou problemas na hora de expandir a linha no fim do tutorial. Novamente, eu não vou explicar todo o passo a passo, eu vou focar em resolver o problema, então o cartão tá aqui para você assistir quando esse vídeo acabar. Então vamos lá, eu já tô com o meu artboard totalmente setado para poder desenhar com simetria, conforme eu ensino lá no vídeo, até aqui não tem nenhuma mudança. Vou esconder a linha, conforme eu também ensino no vídeo, e vou começar a desenhar aqui, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, uma sobrancelha, um olhinho e uma boquinha aqui desenhando com a Pen Tool. Quando você terminar de desenhar, o que eu falo no vídeo é que esse lado aqui da esquerda
da minha esquerda, ele é uma miragem, ele não é um objeto de fato. Os objetos de fato estão concentrados aqui do lado direito da tela. E para a gente conseguir libertar isso daqui, a gente precisa expandir a camada da linha. O que muita gente reportou é que quando as pessoas vinham aqui e selecionavam a linha e vinham aqui em objeto, a opção de expandir a aparência não estava disponível, igual está acontecendo aqui agora para mim, tá vendo? Eu selecionei o objeto da linha, ele está visível, mas eu não consigo expandir a aparência para poder expandir o efeito. Então o que a gente precisa fazer nesse caso é selecionar todos os objetos na camada desenho, que é a camada onde eu estou criando. Para isso eu vou vir aqui e vou selecionar aqui em cima dessa bolinha. Dessa forma, eu vou selecionar tudo que está dentro dessa camada principal. Vou vir aqui em objeto, vou pedir para expandir a aparência. E pronto! Dessa forma, ó, eu consegui agora libertar todo mundo aqui do efeito. Eles estão agrupados, porque isso acontece na hora que a gente expande o efeito no Illustrator. Via de regra, os objetos vêm agrupados. É só clicar com o botão direito, pedir para desagrupar e eu consigo agora selecionar os objetos do lado esquerdo da tela, que viraram objetos de fato, não são mais só um efeito aplicado. O quarto e último vídeo foi um vídeo bem recente que eu publiquei falando sobre separação de cores para silk. E a gente recebeu um feedback muito bacana do Denilson Flávio, que trabalha com isso já há muitos anos e que expôs uma situação arriscada que eu acabei passando para vocês. No vídeo, eu orientei que vocês separassem todas as cores de forma que você tivesse um buraco reservado para cada cor. Então, olhando aqui o exemplo do amarelo, eu cortei o desenho para que houvesse um espaço reservado para essa cor entrar aqui. A mesma coisa aqui nesse tom de marrom e por aí vai. Só que o que o Denilson colocou aqui, né, muito bem colocado, é que o preto vai ser a última cor. E se a gente fizer essa cor rente em cima das outras, como tá aqui, se acontecer do impressor errar um pouquinho o registro, ó, 1 milímetro para o lado, a gente vai ter esse erro de registro feio aqui acontecendo no nosso trabalho. Nesses casos, o mais seguro é que a gente não faça o preto, por ser uma cor que vai cortar todo mundo aqui, né, vai ser batida em cima de todo mundo, que a gente não faça o preto rente, a gente engrosse um pouco esse contorno preto para gerar uma espécie de overprint, que é uma coisa que se faz em produção gráfica, que é essa sobreposiçãozinha bem pequenininha que garante que não vai haver erro de registro caso você mude um pouquinho a posição de uma cor em relação à outra. Então, colocando um traçado aqui bem fininho, de 0,3, por exemplo, ó, a gente já se resguarda que se o cara entortar um pouquinho isso daqui, a gente não vai ter filete no nosso desenho. Não precisa ser uma coisa exagerada, pode ser realmente um contorninho bem delicado. Você pode, como sempre eu recomendo, trocar isso com a pessoa que for fazer a produção da sua arte, mas é um conselho seguro e, como a gente sabe, o seguro morreu de velho. Se você tem alguma outra sugestão de vídeo, você pode deixar um comentário aqui também, afinal de contas a gente usa sempre as sugestões de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!